Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like, porque like é a linguagem do YouTube e é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto, terça-feira, dia 5 de agosto. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Você sabe, torcedor, que os assuntos do Botafogo hoje permanecem na mesma. A contratação do goleiro, provavelmente é o goleiro Neto. Eu lembro muito do Neto quando ele atuava na La Liga, né? Era um dos campeonatos que eram protagonistas nas redes de TV. A La Liga, por algum tempo, teve uma superioridade em cima da Premier League. Então passava muitos jogos do Campeonato Espanhol. Ainda passa muitos jogos do Campeonato Espanhol. Só que os jogos principais são da Premier League. Mas o Neto atuou no Valência, onde ele teve ali uma certa titularidade. Atuou no Barcelona, onde ele era reserva, se não me engano, do Ter Stegen, era o goleiro titular do Barcelona, né? Ele foi reserva ali. Mas quando ele era solicitado, ele não fazia um mau papel. Ele sempre deu conta do recado. Então é um goleiro experiente, um goleiro de 34 anos, 36 anos. A minha opinião, até pelo que eu já ouvi nas outras mídias, né? Se não me engano foi o Brownie. O Brownie conversou sobre esse assunto, se não me engano. Eu não estou aqui colocando responsabilidade na notícia no Brownie, mas eu acho que foi no programa dele, onde ele comentou o seguinte, que o Neto, ele vem com um contrato um pouco mais longo, até de 2027, 2028. O Botafogo pretende ter esse goleiro por bastante tempo, dentro de uma carreira mais longa. E isso é muito importante. Algumas posições, a experiência conta muito. O goleiro, né, o volante com boa experiência, com boa pegada, isso tudo faz um dos zagueiros, sempre um zagueiro mais experiente. Isso faz parte de um clube bem estruturado, porque você mantém ali aquela base. Aqueles jogadores mais experientes, eles já não estão mais interessados, muitos deles, né, não estão mais interessados em sair do país. Muitos deles, inclusive, vêm para ter uma estabilidade maior dentro do país, porque já passou muito tempo lá fora, já jogou em várias praças, né, em várias competições dentro da Europa, ou dentro da Ásia, ou do Oriente Médio, e agora eles retornam para ter aquela estabilidade, para sair do frio, para sair do calor excessivo. Então vem para o Brasil para passar aquele período próximo da família e exercer também a sua profissão, jogador de futebol. Então eles vêm com o intuito de ficar. Então dificilmente ele será convencido a retornar para o exterior. A mulher já não quer, os filhos já estão matriculados no colégio, e aí ele vai permanecendo. Mas nesse caso aí do Neto, é muito importante que o Botafogo tenha um goleiro nessa situação, porque você vai ter um goleiro por 3, 4 temporadas. Eu lembro que em 2019 o Flamengo foi buscar lá o Diego Alves. Acho que era Diego Alves o nome dele, o goleiro, que também era do Valência da Espanha, foi do Valência da Espanha, jogou no Valência da Espanha. E aí trouxe um goleiro experiente também, né? O Neto, praticamente, junto com o Diego Alves, eles têm ali eles são conhecidos
como grandes pegadores de pênalti. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Grandes pegadores de pênalti. O Neto também é um grande pegador de pênalti. Então, hoje ou amanhã, essa semana, na pior das hipóteses, o Botafogo vai estar concretizando a venda do John para o Bournemouth e a chegada do Neto. Né? O Neto vem para assumir essa posição do John. E aí vai passando experiência para quem está lá embaixo. Léo Link, o Christian Lohr, o Raul, esses jogadores da posição vão ali tendo uma noção do que o jogar em alto nível, né, fora do Brasil. Saída com o pé, colocação dentro do gol. Então isso aí vai ser importante para o Botafogo. Então parece que já está certo aí o Neto. Fora isso, nós temos ali aquelas possibilidades, né? Contratar um zagueiro, contratar um ponta e um centroavante. Mais uma vez eu falo aqui, cara, o Mastriani deve estar treinando muito mal. Ele deve estar muito mal, cara, porque nenhuma oportunidade o cara recebe. Nenhuma oportunidade. O técnico está utilizando o Arthur Cabral durante 90 minutos, praticamente em todos os jogos. E nos jogos em que ele é substituído, ele sempre é substituído por uma terceira opção. Vamos colocar assim, como terceira opção, porque a segunda opção seria um jogador da posição, né? Seria o Mastriani, deveria ser a segunda opção. Mas ele tem preferido ali a terceira opção. Então o Mastriani, cara, deve estar jogando muito mal, treinando muito mal e não deve estar, por isso, recebendo oportunidades. Eu, como falei, vocês vão me bater, vão me xingar, vai lá no comentário, não tem problema nenhum, você pode falar. Aqui é assim, é sem mimimi. Tá? O nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi por causa disso. Você pode ir lá, você pode falar, pode dar sua opinião, pode criticar, pode elogiar, não tem problema nenhum. Você vai ser sempre bem tratado, porque aqui você é muito importante. Então, eu daria uma oportunidade ao Mastriani. E falei, ele só não deve ter oportunidade se ele estiver realmente treinando muito mal. E pelo jeito está. Eu acredito muito na capacidade do David Ancelotti de analisar, né, o jogador em si. Porque, cara, se não está treinando bem, não pode jogar porque não vai render. Isso aí é ponto pacífico, né? Ponto pacífico, eu ia falar ponto facultativo. Não, é ponto pacífico. Não está jogando, não tá jogando porque não está treinando bem. Então, é temeroso você botar o jogador e arriscar o resultado. Bom, nós vamos ter o nosso jogo amanhã. Eu pensei, inclusive, que o jogo fosse hoje, né? Porque o nosso jogo passado foi numa terça-feira. Mas esse jogo é amanhã, quarta-feira. E nós já temos ali algumas dificuldades, né? Nós temos algumas dificuldades. Primeiro, é o próprio goleiro John. Segundo, o David Ancelotti, enquanto ele estiver no elenco, ele vai ser o titular. Ele vai ser o titular. Mas será que ele vai entrar concentrado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E não tendo outro, eu também iria com o John. Aí nós vamos ter uma dificuldade na zaga, né? O Caio Pantalhão parece que machucou. Nós não vamos ter um zagueiro pela direita e nós vamos ter o David Ricardo pela esquerda, porque o Barbosa está suspenso. Me parece que o Barbosa está suspenso. Então nós vamos ter o David Ricardo e, na minha opinião, o Nilton. Simples assim, é colocar o Nilton ali, não tem outro zagueiro para colocar. E isso eu estou falando achando que o Barbosa vai estar suspenso. Mas eu preferia usar o Nilton do que usar dois zagueiros canhotos. Eu preferia ainda usar o Nilton do que usar dois zagueiros canhotos. Embora dois zagueiros canhotos, na situação que nós estamos, né, dentro da competição, que é a Copa do Brasil,
não seria de todo mal. Por quê? Porque nós temos uma vantagem de 2 gols. Né? Nós temos uma vantagem, nós vencemos por 2-0 e podemos perder até por 1-0. Mas é temerário, né? Dois zagueiros canhoto, cara, fica muito complicado, a saída de bola fica muito comprometida e eu acho que o Newton seria ali uma boa opção. Lá na frente aí temos aquela velha dúvida de sempre, né? Savarino, Tuco Correia, Arthur, Matheus Martins. O único que eu acho que está livre dessas dúvidas é o Montoro. Eu acho que o Montoro ali é o titular. E lá na frente o Arthur Cabral, porque também não tem outro. Então essas duas posições, que é a do Savarino e a do Arthur, nós vamos ter aí uma enxurrada de jogadores querendo brigar por ela, né? Matheus Martins, Nathan Fernandes, o próprio Tuco Correia, o Santiago Rodrigues, aí vem Jefinho, não sei se Jefinho já vai estar preparado. Então nós vamos ter vários jogadores ali querendo brigar por essas duas posições ali. Vamos supor que vamos armar o time no 4-2-3-1, aonde chega o 3, tem 5 ou 6 brigando por essa posição. E aí ele tem que achar os melhores nomes, né? As melhores opções para ocupar essas vagas aí. Na lateral esquerda nós vamos ter aí uma dificuldade, eu não sei se o Cuiabano vai estar recuperado, sentiu uma pancada no tornozelo, né? O jogador do Cruzeiro foi dar uma entrada e caiu em cima do tornozelo do Cuiabano. Ele sentiu muito, terminou o jogo mancando muito mal fisicamente, porque estava com esse problema. Então nós vamos ter essa dificuldade. Mas temos o Alex Telles que está em condições. E temos também o Marçal, né? Temos o Marçal que pode entrar ali. Então nós temos muitas opções. Nós temos várias opções. Então, dentro desse aspecto, o jogo de amanhã, nós vamos aguardar aí as notícias durante o dia para saber como nós vamos nos portar em campo amanhã. Vamos ser obrigados a jogar um pouco mais retraído, se vamos poder jogar um jogo franco, de igual para igual, se vamos ser dominante como nós fomos no jogo passado, né, no primeiro jogo. Isso aí é uma incógnita que nós vamos saber amanhã. Então amanhã nós estaremos aqui para o nosso vídeo pré-jogo e com a escalação do canal, já tendo mais ou menos uma noção de quem está à disposição e de quem não está. Bom, agora também o assunto mais discutido, né, no meio do noticiário do Botafogo. É a questão aí do John Textor, da Eagle e da Eagle num todo, né, e do Botafogo. Cara, muitas informações, muitas especulações. O caso é complexo, e esse tipo de caso deve ser discutido por especialistas, por pessoas entendidas. Eu gosto mais ou menos da explicação do Manel. Eu sempre ouço lá o canal do Manel, ele explica direitinho. Mas, veja você, nós temos a Eagle, temos o Botafogo dentro da Eagle, correto? Temos o Botafogo dentro da Eagle. E temos o John Textor, que está dentro do Botafogo e dentro da Eagle. Mas nós temos também o Associativo do Futebol, que tem 10% dos direitos dessa SAF, né? 10%. E eu acredito que todo essa proteção do Botafogo vai estar dentro do associativo. E eu acredito que quando for feita a venda, e eu já falei isso em outros vídeos, não estou tão preocupado quanto outros. Por quê?
Porque primeiro, cara, eu sei que o John Textor não vai deixar o Botafogo ser vendido para um grupo que não seja idôneo. O Botafogo pode continuar na Eagle, o Botafogo pode ser vendido dentro da própria Eagle, desde que seja um acordo ali, uma negociação em comum acordo para o próprio John Textor, que vai ali retirar o Botafogo dele. Eu já expliquei, inclusive, o está contido, mas não pertence, né? Pertence e está contido são coisas diferentes. Então o Botafogo está contido na Eagle, mas o Botafogo não pertence à Eagle. Vamos supor assim, seria mais ou menos isso, porque já tem lá um outro grupo formado dentro da própria Eagle, mas que não pertence à Eagle. Aí já pertence somente ao John Textor e mais um sócio que ele tem. Então tem toda essa dificuldade ali de chegar a um acordo na negociação. Mas isso é assunto para pessoas que entendem. A única coisa que eu sei é que toda a proteção do Botafogo deve ser mantida com o associativo. É o associativo que vai aprovar ou não aprovar a compra, né? O comprador. Vai dar o aval para o comprador. Não, tudo bem, é idôneo, nós concordamos que seja vendido para esse. Não, nós não concordamos que seja vendido para aquele. Foi mais ou menos o que eu entendi. E eu não vou ficar aqui debatendo, discutindo num assunto que eu não tenho conhecimento. Eu já falei para vocês, inclusive, que dentro de um desses vídeos que eu fiz, eu fui fazer um comentário e aí um amigo me chamou a atenção. Cara, você está dando uma má informação. Eu falei, não estou dando má informação. Eu estou dizendo, primeiro, que eu não entendo. Primeiro, eu disse que não entendia do assunto. E segundo, que eu disse que eram para as pessoas procurarem alguém que entendesse. Então, eu não estava dando uma informação errada. Até porque a informação não é minha, era de outra. Era somente o meu entendimento. Agora, se eu entendi errado, não tem problema. Em algum momento vai chegar alguém que conheça bem mais do que eu e vai explicar o assunto. E esse assunto vai ficar bem definido dentro do meu entendimento. Simples assim. Então, a mesma coisa. Cara, torcedor, não fica preocupado, cara. O segundo também, ali o TF, o Brownie. Cara, os investimentos eles continuarão sendo feitos na questão de contratação. Você sabe que por conta dessa situação também os jogadores não serão tão tops de linha assim. Eu já acredito que não sejam. Mais uma vez eu insisto no Spinelli, centroavante, lá do Independente Del Valle. Ok? Então, dentro desse aspecto aí, eu vou insistir, porque, cara, não vai vir nenhum top de linha para nenhuma posição. Na ponta, já não sei mais quem vai vir para a ponta. Temos também o Jordan Barreira, né, brigando por essa posição da ponta, né? Cara, eu acho que não vem. Eu acho que o Botafogo não vai mais investir um grande valor num jogador nesse momento por conta de toda essa situação. A menos que essa situação vá sendo resolvida, ainda que aos poucos, o Botafogo não fará um grande investimento. Essa é a minha opinião. Bom, mas aí vamos aguardar. Eu falo para você, torcedor, não fica tão preocupado. Vamos simplesmente torcer para o Botafogo. Vamos torcer pela nossa classificação agora. Vamos torcer para que chegue um goleiro que ele, infelizmente, nós vamos ter que fazer essas 5 alterações para a Copa da Libertadores. E aí nós vamos ser obrigados a trocar um goleiro, né? Colocar um goleiro ali. E aí nós vamos perder jogadores que foram contratados para reforçar o Botafogo nessas competições. Mas você só pode fazer 5 alterações, então alguém vai ficar de fora. Eu
na minha opinião, o goleiro vai ficar, o Caio Pantaleão vai ficar e o Montoro vai ficar. O resto vai brigar por uma oportunidade. Os outros vão brigar por uma oportunidade. O Tuco Correia, o próprio Arthur Cabral também acredito que fique. Então, já são 4. Goleiro, o Montoro, o Pantaleão e o que eu falei era o Montoro, Pantaleão, Arthur Cabral e eu falei 4. E goleiro, o Caio Pantaleão, o Danilo, o Montoro e o Arthur Cabral. 5, acabou. Aí, meu irmão, quem ficou, ficou, quem não ficou vai ficar para fora. Vai ficar complicado, hein? Vai ficar complicado, porque com essa troca do goleiro, ele tem que ter prioridade. Bom, mas esse é o nosso vídeo de hoje, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.